Atacantes que já fizeram 400 gols na carreira. Já pensou ultrapassar essa marca? Hoje a gente vai falar em especial sobre um inglês que bateu isso recentemente. É um dos maiores jogadores da atualidade no futebol mundial, mas ainda assim tem quem questione. Tudo sobre o futebol internacional. Rotas da Bola. Olá, bem-vindo, bem-vinda! Tá no ar o Rotas da Bola, podcast e videocast de O Tempo Esportes que fala sobre futebol internacional. Toda semana tem episódio novo na sua plataforma preferida ou através do YouTube de O Tempo e no @O Tempo Esportes, também no nosso canal no YouTube exclusivo para o conteúdo esportivo. Eu sou o Pedro Abílio e ao meu lado o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Falar de craque é bom? Falar de gol que é um negócio que eu não entendo muito, não é muito a minha praia, Fred. É verdade, mas dessa figura que a gente vai falar, esse entende. Esse reinventou até algumas formas de fazer gol. Harry Kane, o inglês que está nesse momento no Bayern de Munique, fez quase toda a sua carreira no Tottenham e na seleção inglesa para atingir números tão expressivos. Mas chegar à casa dos 30 anos, ultrapassando essa marca, tem também o seu preço, né? Harry Kane conviveu com algumas janelas de transferências conturbadas e com algumas críticas que a gente vai debater aqui recentemente. Fato é, né, Fred? Nem todo mundo ultrapassa essa casa dos 400 gols. Queria que você falasse sobre o tamanho de um atacante do futebol inglês, de um atacante que atuou por boa parte da carreira num campeonato difícil como a Premier League, ultrapassar 400 gols. São muitos feitos do Kane. O Kane, para a gente começar a entender um pouco da trajetória de Harry Kane, é importante até entender como que ele joga, né, Pedro? Sim. Ele não é um camisa 9 convencional, ele não é um Cristiano Ronaldo, que às vezes vai jogar pelos lados, às vezes vai se infiltrar dentro da área em momentos diferentes da carreira. Ele não é o Luis Suárez. Então, o Kane, ele aparece com números incríveis, ultrapassa essa marca de 400 gols na carreira, jogando também fora da área. E aí acho que está o grande diferencial da trajetória do Harry Kane. É um centroavante que abre espaços, ele é um 9 e um 10 ao mesmo tempo. Porque se a gente for pegar os números do Heung-min Son pelo Tottenham, seu parceiro, né, por maior parte da carreira, os números do Son também são impressionantes. Então é um jogador que sai da área, que conclui muito bem, é um jogador que oferece ao companheiro a possibilidade de gol. É um jogador que consegue ser muito bem acessado, ou seja, ele dá opção para os seus companheiros sempre o encontrarem, ele sempre está disponível em algum lugar dentro da área, ou às vezes fora da área, para guardar. O que me impressiona no Kane é que ele passou a maior parte da carreira dele num clube que a gente sabe que tem um problema em conquistar taças, né? O Tottenham entra no Big Six dos clubes ingleses pelo poderio econômico, pela estrutura que é maravilhosa, mas o Tottenham tem uma grande dificuldade em conquistar títulos. O Kane ajuda a colocar o Tottenham num patamar superior, ajuda a fazer do Tottenham num clube do Big Six inglês, leva o Tottenham ao vice-campeonato da Champions League de 2019, perde para o Liverpool, e consegue o feito maior, que é manter um número, manter uma média espetacular de jogo e de gols num time que não consegue ter esse protagonismo quando a gente fala de taças. Ele não é um jogador comum. Ele é um baita jogador, ele é um jogador muito acima da média e ele consegue manter a média jogando num time, de maneira geral, inferior àqueles que disputam, no caso, a Premier League, por exemplo, além da Champions League, que o Tottenham também disputou. O Tottenham foi melhor do que algum time da Premier League? A gente apostaria assim, não, o Tottenham vai ganhar esse ano porque é melhor do que A, B, C, D e tal. Em nenhum momento o Harry Kane teve essa vantagem. Essa vantagem. Ele não jogou no Manchester City. Ele não jogou no Liverpool.
O Arsenal teve times que foram superiores em alguns momentos dele no Tottenham. O Manchester United tinha mais bala na agulha em vários momentos para ter um time melhor do que o Tottenham. Quando tinha a possibilidade, deu o Leicester. Do Vardy. Que é outro centroavante atípico, né? E que o Harry Kane passou, né? Emprestado no início, né? Jogou no Leicester, jogou no Leyton Orient, que é um time pequeno de Londres. Bem pequeno. Sem sucesso algum. Sem sucesso algum. E se não me engano no Norwich também, mas... Também. Passou. Passou. Antes de se tornar o centroavante do Tottenham, só um parênteses. E é muito importante o papel do Pochettino aí, que potencializa o jogo do Kane. Mas ele nunca entrou numa competição como favorito. Verdade. Com a camisa do Tottenham. Porque nessa atual temporada, ele entrou em campo, aí sim, como grande favorito na Bundesliga. Fez o que dele se esperava com a camisa do Bayern. Num ano meio turbulento, uma temporada meio turbulenta do Bayern até agora, pode ser finalista da Champions League. Mas não leva a Bundesliga. Não leva a Copa da Alemanha. Pode sair campeão europeu, a gente não sabe ainda. Esse programa está sendo gravado antes do jogo de volta entre Real Madrid e Bayern de Munique. É um feito enorme, Pedro. Enorme. Então, para ele atingir essa marca de 400 gols, a maioria pelo Tottenham, um batalhão pelo Bayern na primeira temporada, e assim como ele não era candidato, não fazia parte do time mais forte com o clube, em nenhum momento ele esteve na seleção mais forte. A Inglaterra não era favorita nas competições que Harry Kane disputou com ela. E ele é o maior artilheiro da história da Inglaterra. São 62 gols em 89 jogos. 62 gols em 89 jogos. Ah, mas joga lá a eliminatória com o San Marino. Não interessa porque todo mundo... O cara da América do Sul joga contra a Venezuela. Cristiano Ronaldo 200 gols. Né? Gol na Andorra todo ano e tal. Teve gol em Eurocopa, teve gol em eliminatória, teve gol em Copa do Mundo, foi artilheiro de Copa do Mundo. Eu acho que a Rússia, em 2018, é a virada de chave da carreira mundial do Harry Kane. Ele já vinha de algumas temporadas de destaque no Tottenham, ele já tinha feito antes números expressivos, mas na Copa do Mundo ele mostra um outro nível. Com a diferença que o Mbappé estava num time mais completo, com a diferença que outras equipes estavam melhor encaixadas que a Inglaterra naquele momento. A gente vai ver na Eurocopa esse ano, talvez pela primeira vez, o Harry Kane num contexto de favoritismo e sob essa pressão, afinal de contas, vem de uma final europeia contra a Itália que a Inglaterra perdeu, e o Harry Kane é hoje o grande protagonista e referência, até por ter saído do contexto, né? Até por estar cercado de jogadores que ainda estão na disputa interna de Premier League. Ele vai ampliar os horizontes, tem sucesso no clube individualmente falando até aqui, e a gente está falando de uma Eurocopa que começa em pouco tempo, com a Inglaterra tendo um time mais pronto do que as últimas competições que ele disputou com a seleção. Mas ainda assim não é o principal favorito. Quem seria, Fred? Acho que a França sai um pouquinho na frente. Sim. Ele continua, exceto pela temporada do Bayern, ele nunca disputou um campeonato como protagonista, com o time protagonista e... Teve momentos, né, lampejos, assim, Né? que a gente achava que o Tottenham ia. Mas não era, o Tottenham não foi favorito em nenhum campeonato. A chance era essa que eu te falei, era contra o Leicester. Mas no início do campeonato lá, não era nenhum deles. Nenhum deles. Eu acho que ele vai fazer uma Eurocopa. Ele vai disputar uma Eurocopa com um time mais maduro possível da Inglaterra. Isso é fato. Isso ninguém muda. Agora, ele vai para uma disputa que não é uma disputa... Vamos combinar aqui. Não é o Bayern na Bundesliga. Não. Né? Não é o Manchester City do Guardiola na Premier League. Exatamente. Não é o Liverpool do Klopp. Não é nem o Arsenal, que ele jamais vai vestir a camisa, do Arteta.
Que, aliás, ele tentou vestir a camisa, só para lembrar disso, viu? O Harry Kane, ele foi dispensado nas categorias de base do Arsenal, tentou treinar e tentou, né, passar na famosa peneira, para resumir o assunto, mas não rolou. Esse ano eu falei, pô, finalmente vamos ter um North London Derby, um clássico entre Arsenal e Tottenham do norte de Londres, em que a foto não vai rodar. E mesmo sem o Harry Kane, a foto rodou em todos os lugares. Estava lá o Harry Kane criança com a camisa do Arsenal. Eu falei que ele nunca mais vai vestir daqui pra frente, né? É. Lembrando só uma questão rapidinha também, só falando um pouquinho da história. É revelado pelo Tottenham, roda, como a gente falou aqui, no Leyton Norwich, no Leicester, no Norwich, e ele também jogou em mais um clube de Londres, que é o Millwall. Jogou não, passou. Passou lá, né? Vestiu a camisa. Bom, a gente está falando da temporada mais artilheira do Harry Kane até aqui. A temporada não terminou. Fred cita muito bem o fato de ainda estar em disputa a vaga na decisão da Champions e a decisão da Champions em si, porque é uma final de Champions League em Wembley de novo. Eu acho que isso pode mexer muito com o ânimo do Harry Kane para assumir esse protagonismo que ele não tem no Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem um protagonismo distribuído. Ele é a referência para fazer os gols. Mas hoje o Bayern de Munique enfrenta muito mais problemas e críticas do que tem elogios a um ou outro jogador. Fala-se muito no, entre aspas, fracasso do trabalho do Tuchel e até de saída dele para assumir outros clubes. Ele não vai ficar, vai mudar o projeto, mas ainda assim, tecnicamente falando, é um time muito bem distribuído. E o Harry Kane pode, sei lá, acho que capitanear uma busca do Bayern de Munique por voltar ao topo da Europa e jogar no quintal da casa dele uma decisão de Champions League vestindo uma outra camisa, provando que ele merecia estar naquele espaço em algum momento. Né? Ironicamente de vermelho. Ironicamente de vermelho. E pode voltar para a Alemanha e tentar ganhar um título com a Inglaterra. Ele vai jogar em casa. Exatamente. Né? Vamos dizer assim, vai jogar em casa. E se der o título para o Bayern de Munique ajudar, né, como tem feito na Champions League, ele certamente vai ter um apoio muito maior na Alemanha, apesar da rivalidade. Né? E lembrando que durante todo o período da Champions League, ele liderou a artilharia, estava um pouquinho depois. O cara é uma máquina. Pegou um Bayern confuso, na minha opinião, num momento de transição, mas uma temporada que pode terminar com um título europeu. Né? Ele não é o protagonista. E, aliás, o próprio time do Tottenham, por mais que ele que ele tenha sido a maior estrela, ele também dividiu os holofotes. Ele jogou com o Bale, lá no inicinho com o Modric, o próprio Son, o Lohero, goleiro titular e capitão da seleção francesa. Não era assim um craque acima da média, um monte de bagres, né? Não era. Então, e faz parte do perfil dele também. Se transforma em capitão da seleção da Inglaterra, mas com um perfil muito sereno, não é um cara super midiático. É um cara de uma postura muito, aliás, muito, sempre que ele se pronunciou em relação a alguma coisa, muito direto, muito franco, né, Pedro? Em relação, por exemplo, ao uso da braçadeira arco-íris, a ajoelhar no chão com o punho fechado. O Harry Kane, ele não vai ser o melhor jogador do mundo, mas ele vai entrar para a história, Pedro, como um dos maiores jogadores da sua época. E da história, porque ele já é o maior artilheiro da história do Tottenham. Provavelmente vai aumentar a sua cota com a seleção. A seleção da Inglaterra. Ele já é o maior artilheiro. Difícil de passar. Ele vai ter números expressivos com a camisa do Bayern. Não sei se um dia ele volta para a Inglaterra. Se ele voltar para a Inglaterra, ele ainda pode ser o maior artilheiro da história da Premier League. Hoje é o Alan Shearer.
lenda do Blackburn e do Newcastle, principalmente do Newcastle, mas foi campeão inglês pelo Blackburn. Com 260 gols, o Harry Kane tem 213. Alguma dúvida que ele ia ultrapassar em 2 temporadas? Nenhuma. Forma alguma. A média do Harry Kane é melhor. A média do Harry Kane é 0,67 gol por partida na Premier League. Espetáculo. Só pra gente ter uma ideia, o terceiro colocado dessa lista é o Rooney, com 208 e uma média de 0,42. Só pra gente situar onde está o Harry Kane. É gigantesco. Pessoal, deixa a gente fazer uma pausa aqui no Harry Kane para falar da KTO, para você testar os seus palpites, como o Kane tem testado goleiros mundo afora, né? Ganhar e perder faz parte, só que no final, você já sabe, né? O que conta mesmo é a emoção. E quem sabe muito disso é a KTO.com, que é o lugar perfeito para você brincar com as probabilidades, palpitar com responsabilidade e se divertir de uma forma fácil de usar e com várias possibilidades para você fazer o seu jogo. Pois é, fazendo seu cadastro lá na KTO, você tem até R$200 para dar o seu primeiro palpite sem risco. Conta com cashback para sacar e várias promoções para participar. Então você já sabe, né? Quer mais diversão? Acesse kto.com e faça o seu cadastro. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, Pedro. Harry Kane é um atacante de 1,88 m, 30 anos e um jogador que foi acima da média por muitas temporadas. Você consegue lembrar, Fred, de algum jogador que tenha a estrutura física parecida e o jogo parecido com o do Harry Kane? Você citou antes que ele é um atacante que joga mais fora da área, que por vezes passou, né, a ser esse atacante que joga mais fora da área, que consegue fazer isso mesmo não sendo o cara do drible, mesmo não sendo o cara, não que não saiba driblar, né, mas não é aquele cara do 1 contra 1, de contra-ataque rápido, enfim. É um jogador veloz, muito forte, mas é muito mais de explosão do que de agilidade. O Harry Kane tem algum semelhante? Tem alguém que se aproxima assim do futebol que o Harry Kane joga hoje? Hoje eu acho que a característica dele é muito única. Ele é um jogador extremamente completo. Eu lembro muito do início da carreira do Benzema, inclusive usava a camisa 10 no Lyon. Ele era um atacante que saía muito de área e com o passar do tempo se transformou num centroavante de área, mas com habilidade para jogar fora da área. Eu vejo o Harry Kane, considerando a carreira toda, com mais recursos até do que o Benzema dentro da área. É o melhor cabeceador, por exemplo. Sim. Né? São ótimos em posicionamento, mas o Harry Kane tem esse quê de centroavante da estrutura física, né? É o primeiro nome que me veio à cabeça, assim. São altos e com movimento rápido e com capacidade de distribuição de bola, de dar passe, de dar assistência. Mas para mim o Harry Kane é melhor. Gosto mais do Harry Kane. Um centroavante grandalhão, esse maior do que o Harry Kane, e que sabia jogar fora da área também, é o Ibrahimovic. Com um perfil completamente diferente. Mas era um jogador também que gostava de preparar a jogada para quem estava junto. Era um jogador muito solidário também, apesar do perfil do Ibrahimovic. Perfil fora do campo do Ibrahimovic. Ele abria muito espaço. Então, são jogadores grandalhões que conseguem, com habilidade, jogar um pouquinho fora da área também. Mas ainda acho o Kane muito mais completo. É difícil compará-lo, né? É difícil entender quem joga o estilo Harry Kane de jogo, porque ele desenvolveu isso. E o Tottenham, historicamente, ele teve uma filosofia de jogar, né? É uma das equipes que largou mão de ter 2 atacantes na área muito cedo, né? Então começou a inovar e apareceram vários nomes, né? O Tottenham acredita em Defoe jogar sozinho lá na área para resolver um jogo num período em que os times, na maioria das vezes, usavam 2 grandalhões lá para tentar fazer isso. E aí vai evoluindo, né? Pavlyuchenko, Berbatov, até chegar no momento do Harry Kane que juntou o melhor que cada um desses tinha como característica, porque tinha visão de jogo, jogava com a cabeça alta o tempo inteiro, conseguia explorar muito bem as pontas. O Tottenham sempre teve essa característica, né, de utilizar bastante jogadores velozes.
dos lados do campo. É um time que muito cedo começou a definir, apesar das mudanças de treinadores, que precisava estabelecer ali um jeito de jogar. Então, via sempre nisso. Inclusive, eu sempre falo nas rodas de amigos que eu acho que o melhor jogo para se assistir no futebol mundial, o jogo de futebol, costuma ser o clássico do Norte de Londres, porque os dois estão sempre tentando estar à frente um do outro taticamente. E acho que se desenvolve muito um jogador. Talvez o Harry Kane tivesse tido um outro caminho na carreira, de repente vestido até uma camisa que brigaria por título de Premier League, poderia ser ele no lugar do Haaland, por exemplo. Vai falar que o Guardiola não quis? Poderia ser ele no Real Madrid. Várias vezes falaram nisso. Acho que ele não teria se tornado esse jogador tão completo. Provavelmente não, porque o perfil dos times era diferente, né? E interessante falar isso do Tottenham, porque ele superou historicamente Jimmy Graves, que foi campeão do mundo em 66. Ele começa como titular no time de 66, se machuca, então ele não completa aquela campanha da Inglaterra campeã. Mas por que eu tô falando do Jimmy Graves? Porque é um histórico do Tottenham. Até naqueles períodos em que a Inglaterra era conhecida como kick and rush, né? O famoso bico para cima e corre. O Tottenham tinha uma característica de ter jogadores habilidosos. Vale lembrar que os campeões do mundo, que o Ardiles, né? Oswaldo Ardiles, campeão do mundo em 78 pela Argentina, vai jogar no Tottenham, leva o Rick Villa, que é um outro argentino. Inclusive os dois vivem na Inglaterra no período da Guerra das Malvinas / Falklands. Enfim, jogadores com estilo bem diferente do que se praticava no futebol da Inglaterra. O Tottenham contrata o Klinsmann na década de 90. O Tottenham tem o Lineker, que artilheiro da Copa de 86, destaque da Inglaterra na Copa de 90. Outro jogador atropelado pelos números do Kane na história da seleção da Inglaterra. Então o Tottenham tem essa característica de jogadores. Gascoigne jogou eu falei de alguns atacantes, mas vale, né? Aposta no Gascoigne, jogador extremamente habilidoso, e anos depois do Modric, e Bale, e por aí vai. Então o estilo do jogo do Tottenham é muito legal. Não só pela questão do derby do Norte de Londres, essa tentativa de superar o rival mais próximo, mas também na tentativa de um jogo mais fluido, mais leve. E, né, antes do surgimento do Kane, vai lembrar de um nome que é quase parecido, né? Que é o Robbie Keane, né? Que é o irlandês que não era tão bom de bola quanto o Kane, né? Quase xará, né? Um trava-língua danado, hein? Mas fazia muitos gols e tinha muita habilidade, Pedro. Então, o Tottenham preza por isso. Falta colocar uma taça lá. Aliás, o Robbie Keane estava na última conquista, Copa da Liga de 2008. Um clube que tem esse investimento e nem o Harry Kane conseguiu ajudar. Estão caminhando para quase 2 décadas sem levantar uma mísera taça, hein? Pois é, e esse passou a ser um grande estigma na carreira do Harry Kane, muito criticado em relação a isso, como se ele tivesse culpa de jogar num time que tem 11 jogadores e não só um, né? Um esporte coletivo. Eu queria falar, Fred, sobre outros atacantes que chegaram a números tão expressivos para a gente ter uma noção de onde o Harry Kane está na história, lembrando que ele tem só 30 anos. A gente está falando hoje de um Cristiano Ronaldo aumentando números com 38. E pesa muito nisso tudo, né? Aliás, 39 fez o Cristiano 39. Ronaldo em 2024. Ou seja, o Harry Kane ainda tem muitos anos de artilharia. E, não é coincidência, ele vai jogar numa liga mais fácil. Ele hoje joga numa liga mais fácil que a Premier League. Em várias temporadas de Premier League, em 2017 e 2018 ele ultrapassa a casa dos 40 gols, faz 41. Contando a temporada toda. Contando toda a temporada. E no Bayern agora 40 e alguma coisa no momento em que você está vendo esse episódio, ele já... Mais de 40. Mais de 40, mais de 42 ele já ultrapassou. A tendência é que esses números continuem bem altos. Então, em que lugar da história ele está mais ou menos, Fred?
ele já tem um lugar na história. Hoje, se ele encerrasse a carreira hoje, ele tem um lugar na história. Fato. Como tudo isso, como pelos números que ele tem. Ele vai entrar para a história como um dos... Ele pode atingir números absurdos. Se a cada ano ele colocar na sede 50 gols pelo Bayern, não sei quanto tempo ele vai ficar no Bayern, é uma questão progressiva, né? É uma questão daqui a pouco tempo ele tá com 500 gols. Quantos jogadores fazem 500 gols na carreira? Poucos. Pouquíssimos. São pouquíssimos. São pouquíssimos. Ele pode atingir em número de gols, proporcionalmente falando, se a gente colocar um pacotão, ele pode se aproximar do número em termos de artilharia, tá? Não confundam as bolas. De um pacote na história que vai ter o Messi, vai ter o Cristiano Ronaldo, o Romário. Aí se você colocar no pacote e quiser qualificar os gols, Pedro, gols em Copa do Mundo, vai ver quem que fez mais. Gols em Eurocopa, esse aí o Messi não concorre. Mas o Cristiano Ronaldo a gente sabe que, apesar do título de 2016, não tem tantos gols assim, né, em Eurocopas. Gols na Premier League. Beleza, essa também o Messi não concorre. Mas eu te falo, é mais difícil os gols na Premier League ou em La Liga? Os números falam. Entendam o que eu estou dizendo. Não estou comparando a carreira, a capacidade técnica, os títulos. Não é isso. Falando em números de gols. Se a gente for qualificar os gols, é um dos maiores artilheiros da história. É verdade. Top alguma coisa. Vai escolher um top e põe aí num top. Eu fui olhar aqui os números atualizados do Benzema. No momento em que a gente grava esse episódio, o Benzema tem pouco mais de 70 gols a mais que o Harry Kane. 6 anos mais velho. E tendo jogado no Real Madrid. O Cavani tem um pouco mais de gols. Suárez tem um pouco mais de gols. Mas todos com uma carreira já num outro patamar. Lewandowski. Outro patamar, outra história. Desses todos que a gente falou aqui, além do Cristiano Ronaldo, só o Suárez passou em termos de campeonatos nacionais da Europa. A gente considera, deixar claro que a Premier League é muito mais disputada, então é mais difícil você ter um número expressivo. O Suárez teve esse número expressivo quando jogou no Liverpool. Também no Liverpool, que não era o Liverpool do Clopão, né? É verdade, outro contexto. Então tem méritos. Não que quem não jogue na Premier League não tenha méritos. Mas é importante dizer que o Harry Kane ele vai entrar para a história como um dos maiores artilheiros de todos os tempos do futebol. E te falo mais, assim, quais são os grandes atacantes da era Premier League, na era Harry Kane? O Lukaku fez vários gols no Everton, foi mal no Chelsea, rodou ali na Itália, não chega perto. Teve o Manchester United, nada parecido. Não chega perto. Pode tentar. O Cavani passou pela Inglaterra também mal, né? Quem tem mais gol? Drogba ou Harry Kane? Tem bons patamares pra gente pensar em número de gols. Você pode gostar mais do estilo de jogo do Drogba. Aliás, eu sou fã. Mas o Kane é uma marca impressionante, viu, Pedro Abelha? Tô vendo que o Rooney, por exemplo, não chegou a 400 gols na carreira. Jogava diferente, mas não chegou. É um número que exemplifica bem. Vamos fechar esse Rotas da Bola, então, fazendo um bem bolado aqui de Harry Kane. Vai pensando em atacantes aí, eu vou escolher, eu vou pensando em alguns aqui, a gente vai escolhendo. Vamos começar de leve. Jogadores desse período, né? Contemporâneos aí do Harry Kane. Deixa eu pensar aqui no. O Benzema eu já falei que eu prefiro o Kane. O Harry Kane. Eu também vou de Harry Kane. Haaland. Hoje Harry Kane. Acho ele mais completo. O Haaland tem uma história imensa pela frente. Hoje Harry Kane. Lewandowski. Aí eu vou de Lewandowski. Eu sigo no Kane. Suárez.
Entre Luizito e Harry Kane, eu fico com o Harry Kane. Olha aí. Regularidade. Olha aí. Sei que o Luizito tem mais gols e é um jogador mais completo, mas o poder de decisão e a frieza que o Harry Kane tem falta um pouco ao Soares. Cavani. Aí é Harry Kane. Salah. Harry Kane. Ih, rapaz, não tem pra ninguém no Rotas da Bola, hein, gente? Talvez o grande rival, né? Por mais tempo, assim, jogador de destaque, foi o Salah, né? Que disputou artilharias com ele e tal. Acho que se tem um Messi pro Cristiano e um Cristiano pro Messi, talvez o Salah seja Possa ali ser. o antagonista do Harry Kane. Impediu, inclusive, o título da Champions League Verdade. do Harry Kane. Jamie Vardy. Aí, Ele tirou o título do Kane. é verdade. Tem uma coisa que o Harry Kane não tem na Tem a prateleira. Premier League, né? É, verdade. Tem a Premier League. Ó, Agüero. rapaz, ainda fico com o Agüero. Olha aí. Mas porque a gente nunca vai saber onde pararia, né? Mas é porque o Agüero fez mais coisa sozinho do que o Harry Kane. Acho que tá bom essa amostragem, hein? Neymar. Harry Kane. Duro dizer isso, mas quem provou mais até hoje é o Harry Kane, infelizmente. Olha, hein? Pois é. Acho que eu resumi bem aqui, né? Porque senão a gente ia começar a baixar o... São poucos, assim. É. Eu, por exemplo, prefiro o Ibrahimovic do que o Harry Kane. Você acha que a briga é boa? A briga é boa. A briga é boa e o auge do Ibra foi antes também. Então, Verdade. pra não falar Drogba, Eto'o, aí a gente ia sair um pouquinho do, né, do tempo e espaço aí, pra não ser injusto com nenhum deles. E a pergunta que sempre quebra a internet pra gente fechar o Rotas da Bola. O pessoal aqui no Brasil detesta essa discussão, né? Adriano, o Imperador ou Harry Kane? Eu prefiro Harry Kane. É difícil escolher um, são dois jogadores que eu gosto muito. Lembrando que, assim como você falou do Agüero, não dava pra gente saber o que mais o Adriano ia fazer. Eu sou Adriano Futebol Clube onde tiver essa discussão, mas é muito difícil. O Adriano não conquistou o espaço e os números que o Harry Kane conquistou e a gente não sabe o que seria, né, se tivesse continuado. Parem com essa discussão no Twitter, pelo amor de Deus. É isso, pessoal. Comente aí outros nomes de atacantes que você se lembra que ultrapassaram marcas tão expressivas, né? Atacantes que concorrem aí com o Harry Kane nesse top centroavantes do futebol mundial. Lembrando, tem muita carreira pela frente, muito Rotas da Bola ainda para o Harry Kane e certamente estaremos aqui para lembrar esses feitos. Eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Frederico Jota. Você acompanhou o Rotas da Bola, que você pode escutar no seu tocador de podcast preferido, pode acompanhar aqui em O Tempo, no YouTube de O Tempo e especialmente no YouTube de O Tempo Esportes, youtube.com/@otempoesportes, com assuntos só dedicados ao esporte. Faça sua inscrição lá e nos acompanhe. Um abraço.